Glória a Deus. Com certeza. Glórias a Deus. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Saúde a todos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma vez fazer o ídolo do Senhor, que é pregar a salvação. A palavra de Deus é a salvação para todo aquele que confia nela. Então aqui no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 6, está escrito: confia no Senhor e espera nele. Se você confiar no Senhor e esperar nele, você pode ter certeza que ele vai te dar a resposta. Aí você pode estar enfermo, que ele vai te curar. Você pode estar angustiado, que ele vai te curar. Se você estiver passando por qualquer dificuldade, ele vai te ouvir e ele vai agir. Então confia no Senhor e espera nele, porque só nele devemos ter confiança sempre, né? Quero deixar uma mensagem para os amados, que está no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 22 em diante, para que os amados venham saber o que significa Jesus Cristo na vida de cada um de vós. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é Jesus. No livro de Efésios 4 fala que a fé é Jesus Cristo. Aqui no livro de Gálatas também fala que a fé é Jesus Cristo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você tem Jesus no teu coração, o Senhor, nosso Deus, Pai Senhor amado, com o nenenzinho, ela não pode criar mais, conseguiu o neném. Aí o nenenzinho dela estava bonzinho, quando fez um mês, ele foi para o UTI. Está entubado. Como é que é o nome do neném? Henrique. Henrique, né? E ela não pode criar mais, ela está doidinha, tadinha, oh meu Deus. Não, A senhora... Jesus, para Deus dar vida para ele. a senhora crê no milagre de Jesus? Crê. Então vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Toda a vontade dele, nós segura aqui agora. Porque a fé é tudo. Porque a fé é Cristo Jesus. Então você sem fé. Crê? Eu creio. Tudo é possível para aquele que crê. Deus disse que está marcado lá em João 11. Se crê, verá a glória de Deus. Então, se a senhora crê, em nome de Jesus, aquele menino vai ser da UTI. Henrique, não é? Jesus. Henrique, né? Então vamos orar. Eu esqueci o nome dele tudo. Não. Só Henrique tá bom, o senhor já conhece. O senhor conhece suas ovelhinhas. Não precisa nem falar o nome, só a senhora falar, é meu neto, o filho do meu filho, da minha filha, o senhor já conhece. Meu netinho, tadinho. Netinho, né? Ela não pode Vamos lá? ter outro. Vamos lá? Senhor meu Deus. Senhor Deus. Teu nome, Jesus. O senhor disse, O Senhor manifesta, tudo é Pai, possível para aquele que crê. Se Se tiver fé de um grão de mostarda, meu Deus. para que ele O Senhor venha disse ser que nós curado. podemos pegar muito tempo contaminado para Tenho outro. certeza, meu Deus. E esta mulher, para crê isso. E creio, crê Pai. que o neto dela vai ser curado. Eu também Faça creio, isso na vida porque o deles, Senhor Pai, nos deu a para que fé, sempre para que através dessa fé, favor, o teu nome Porque as seja pessoas exaltado. É precisam, em nome de teu filho, saber que que o nós Senhor te pediste. existe. Ele Nós vai sabemos sair que a da fé, Pai, vem por ouvir para a nós, tua Deus, não palavra. importa O o Senhor problema fala, dele, nós não importa a cremos situação dele, não importa o tamanho, o importante que fala é que que nós sem fé é cremos um Deus impossível agradar ao grande, Pai. um Deus E o Senhor é poderoso, a nossa um Deus fé, que Jesus. pode restaurar, um Faça, Deus que meu pode Pai, curar, um Deus que pode dar vida, anjo do porque é o Senhor. Senhor que desce Porque a essa sepultura, é o Senhor que criança, sobe essa dela, anjo, é o Senhor que tira a sabemos vida, é o que Senhor a também partir que dá a dessa vida. terra, vai Nós direto cremos, na tua glória. em nome de Mas Jesus para o Cristo, testemunho que Henrique de vai ti, ser Senhor, curado, que ele em venha ser nome do curado. teu filho amado, para Pai, que o eu nome creio, dele seja Senhor. exaltado. Ela A também tua crê, ovelha, Pai. Deus, Louva ela esse veio até amor, ti, Jesus. para que através da sua palavra, através de Deus, em nome do teu filho amado, em nome do Senhor seja exaltado, para o honra e glória do teu filho amado. Eu creio que ele será curado. A avó dele também crê que ele será curado. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai sair daquela UTI e vai ter vida com abundância, e através dele, o nome do Senhor será exaltado aqui na terra, porque será mais um levantado aqui na terra para anunciar a tua palavra. Em nome de Jesus. Sim, meu Senhor. Amém. Amém? Onde é a igreja do Senhor? A nossa igreja, amada,
A igreja, ela é um corpo aqui na terra. Vem cá. A igreja, ela é um corpo aqui na terra. A igreja, ela é espiritual. A igreja, ela não é um templo. A igreja é a senhora de Deus, todos aqueles que têm a palavra do Senhor fundada no coração, tornam ovelhas de Cristo. Porque Jesus fala. Glória a Deus. Louvado o santo nome do Senhor Jesus. Quero citar os amados a mensagem do Evangelho que está no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 22 em diante. Está escrito assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dado aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrado para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já estamos debaixo do aio. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em nome de Jesus, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. Amém? Aqui é bem clara essa mensagem do livro de Gálatas. Ganha seu galardão. Porque as pessoas falam que tem fé, mas nega o nome de Cristo, nega Jesus. Então, se a fé é Cristo Jesus, e aqui fala que antes dele manifestar, nós estávamos debaixo da lei, e depois que ele veio, nós estamos isentos da lei, que é o pecado, porque aquele que é de Cristo não tem prazer no pecado. Porque se ele falar que é de Cristo, tem prazer no pecado, ele nunca conheceu e nunca viu a glória do Senhor. Então, para ter fé em Cristo Jesus verdadeiramente, meu amado, você tem que esperar nele, confiar nele. E nessa palavra aqui diz que aquele que ainda bebe as coisas das tradições de vossos pais, dos líderes religiosos de antigamente, igual as religiões de hoje, está debaixo de maldição, porque rejeitou a Cristo Jesus e não quer viver Cristo Jesus que está no presente da nossa vida, para ficar confiando em fábulas. Então Jesus, ele está aqui, perto de cada um de vós. Se cada um de vós aceitar ele, entrar no teu coração, você vai ser transformado. Então, para isso, para ser filho de Deus, tem que dar ouvido o que o Espírito tem a dizer a você, amado. A pessoa não quer dar ouvido à voz do Espírito Santo, mas quer dar ouvido a fábulas, a pensamento próprio, a homens. Temos que ouvir homens, mas homens que têm o Espírito Santo de Deus, porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus testifica com aquele que é de Deus. Então, se a pessoa não tem o Espírito de Deus e vem falar com você algo que não é de Deus, o Espírito vai te orientar, meu amado. E essa pessoa não tem nada a ver com Deus. Mas para isso você tem que ter Espírito. E o Espírito é a palavra. O Espírito é Cristo. Sem a palavra você não vai ver Cristo. Então, busque estudar a Bíblia em casa. Busque meditar nessa palavra, para que você não venha ser enganado. Infelizmente, muitas pessoas alimentam da palavra de Deus, mas esquecem do Espírito Santo de Deus para instruí-lo. Quer ser instruído por sabedoria própria, por doutrinas de homens. Por isso que vive no engano. Porque aqui na palavra de Deus diz que estão enganando e sendo enganados. Porque aquele que usa a Bíblia para enganar o próximo, ele também está sendo enganado pelo diabo. Mas aquele que é de Deus não vive no engano. A Bíblia não deixa aqueles verdadeiros filhos de Deus enganados. E ela jamais vai se contradizer. A Bíblia ela nunca vai pegar uma mensagem dela aqui
e pôr no teu coração para você querer passar os outros para trás, para enganar o teu próximo. Ao contrário, ela vai sempre te guiar em toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada por Deus, apta para ensinar, redarguir, corrigir, instruir o homem de Deus em toda boa obra. Portanto, aqui na palavra de Deus está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui para nós. Que confiança que nós temos nessa palavra. Que obrigação e dever nosso de viver essa palavra, meus amados. Porque os discípulos, os apóstolos, os homens de Deus, fala da palavra, fala de Cristo. Os discípulos, os apóstolos morreram por causa do Evangelho. Não foi por causa de si mesmo, por causa do Evangelho. Então Jesus, ele é bem claro, aquele que quiser viver é a palavra dele, vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ser maltratado. Mas ele fala, aquele que não me negar, terá maior galardão no céu. Então, para ser salvo, meu amado, você tem que conhecer Jesus, e o Jesus da Escritura. Infelizmente, esses templos feitos por mão de homem, era para ser casa de Deus, era para ser. Mas Jesus chegou no templo e viu lá que estava se tornando um comércio, e virou comércio. Jesus, ele cita lá no livro de João capítulo 2, que é uma mensagem maravilhosa, porque ali é o próprio Jesus. Ele fala desse jeito: fizeram da casa de meu pai covil de ladrões e salteadores. Então Jesus, ele vai falar ali naquele capítulo, meu amado, que a partir daquele momento ele ia morrer e ia restaurar em 3 dias o templo. Muitos zombaram da cara dele, porque foi em 45 dias que demoraram para fazer o templo. Só que Jesus estava referindo o nosso corpo. Olha que privilégio que nós temos hoje, de Deus transformar um tijolo, uma pedra, em um espírito para nós. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Para isso nós temos que andar em espírito. Porque se você andar em carne, esse templo seu é um templo de pecado, não de Espírito Santo. Para ser um templo do Espírito Santo tem que ser lavado, tem que ser transformado. E tudo tem que passar pela mão do Senhor. Por isso Jesus deixou a palavra de Deus para que nós fomos vivemos ela, porque ela não vai nos deixar enganados. Então busque o Senhor enquanto está perto de você. Deus é Espírito, quer que nós adorem em Espírito e verdade. Esse é o verdadeiro adorador que Deus quer. Jesus fala no livro de João 4. Deus é Espírito, quer que nós adorem em Espírito e verdade. Você, meu amado, adora Deus em Espírito e verdade? Porque se você adorar a Deus olhando para uma imagem de escultura, olhando para um homem, olhando para o teu dinheiro, pela tua fama, você nunca conheceu o Senhor. E essa fé sua é uma fé morta. A fé fiel e verdadeira é daquela que você espera no Senhor e tem certeza que vai acontecer. Livro de Hebreus 11 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem Jesus não agrada a Deus. E a fé é o fim e fundamento daquilo que não se vê e daquilo que se espera. Se você está doente, meu amado, e tem fé que o Senhor vai te curar, então espera nele. Não vai no médico atrás de homem, porque se você for, você está confiando no homem, não no Senhor. Mas se você esperar, o Senhor vai te curar. Porque essa é a fé. O fim e fundamento daquilo que não se vê, daquilo que se espera. Você estando doente, você vai ver a tua doença, se você não fizer um exame. E que garantia você tem que esse exame é verdadeiro? Porque a palavra de Deus fala que todo homem é mentiroso, cabe a Deus ser verdadeiro. Livro de Romanos capítulo 3. Por isso que é importante alimentar a palavra de Deus, porque ela te dá confiança em Cristo Jesus. Jesus fala que para nós crer nele tem que ser de acordo com a palavra dele. E depois que você crê, meu amado, você vai ser cheio do Espírito Santo. Porque ele fala, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão em teu ser. Água viva é o Espírito Santo, meus amados. Então creia no Senhor Jesus verdadeiramente, sem ser enganado. Porque a palavra de Deus vai te instruir o que é ser um servo de Deus, o que é ser filho de Deus. Então busque a face do Senhor enquanto se pode achar. Não perca seu tempo com as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo passam, mas a vida eterna
permanece para sempre. Cristo permanece para sempre. Então, a palavra de Deus permanece para sempre. E aqui no livro de 1 Pedro tem outra confiança que Pedro fala para nós, para aqueles que creem em Jesus, como diz a Escritura. Pedro fala assim, versículo 19 de 1 Pedro. 2 Pedro 1,19. E temos muito firmes a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabemos primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O engraçado é que o sistema católico, a doutrina católica fala que Pedro é um profeta da igreja católica, mas Pedro aqui fala que ele não tem placa nenhuma a seguir. Pedro fala aqui que a Escritura foi divinamente inspirada por Deus, não foi por religião. Então, o que é que vocês acham? Pedro é mentiroso e o Papa é verdadeiro? A doutrina católica é verdadeira? Se a própria Bíblia católica diz que é católica, que para mim não é, porque aqui Pedro é bem claro que nenhuma parte da Escritura foi de vontade do homem, mas sim homem inspirado pelo Espírito Santo, homens usados por Deus. E quem é usado por Deus não é mentiroso, porque mentiroso é filho do diabo. João 8,44. 1 João capítulo 3 vai falar quem é filho de Deus e quem não é. Se você vive na prática do pecado, da mentira, da falsidade, você é filho do diabo. Se você for de Deus, você é transformado. Você não vive mais nessa prática. Então, meus amados, creia em Jesus verdadeiramente. Creia de acordo com a palavra. Para de ser enganado por você mesmo, pelo espírito do engano, que é o espírito do maligno. As pessoas dizem que é de Deus, mas continua vivendo a vida como se achasse correta aos olhos próprios. A pessoa diz que é de Deus, mas vive igual um mundano. E aqui o nosso amado irmão João vai nos orientar, vai nos deixar uma mensagem maravilhosa, para ver se realmente nós temos que fazer o que nós achamos. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o que é que o profeta, o que é que o homem de Deus, santo de Deus, fala aqui. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você, meu amado. Então como que você é filho de Deus? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando a gente for fazer uma oração, meu amado, a gente tem que perguntar primeiramente: Senhor, se for da tua vontade, faça isso na minha vida. Se for da tua vontade. A nossa amada veio aqui pedir uma oração. Eu creio que esse anjinho do Senhor vai ser curado para servir de testemunha perante a família dela, porque as pessoas hoje só crê vendo. Por isso que tem que buscar uma fé fiel e verdadeira, que não vê, mas espera acontecer. Então, aqui ele fala, porque as coisas do mundo passam, mas a de Deus permanece para sempre. Então, meu amado, como que você quer viver no mundo, as coisas do mundo, e dizer que é servo de Deus? Tem que ser transformado, e aquele que é transformado não vive para o mundo, mas sim para Deus. E aquele que vive na prática do pecado, o qual eu citei aqui, que está no livro de 1 João 3, versículo 8, é bem claro. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Todas as pessoas são criaturas de Deus. Tudo foi feito por Deus e para adorar Ele e para Ele. Mas no livro de Romanos fala que infelizmente o homem prefere adorar a criatura do que o Criador.
Então aqui fala, quem é de Deus não vive na prática do pecado. Então quando você é lapidado pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo e é instruído na palavra, você não tem prazer mais no pecado. Aqui no livro de 1 João capítulo 2 fala, filhinhos, se vos pecarmos, temos um advogado para nos perdoar. Aqui fala de um pecado voluntário, amado. Um pecado que você peca sem querer, sem intenção. Porque aquele que é lavado com o sangue do Cordeiro, ele comete erro, mas é sem querer. O Espírito Santo instrui a ele não viver mais nessa prática. Mas se ele errar e continuar no erro, vai ter as consequências, porque ele confessou Jesus como teu único verdadeiro Salvador, e ele está blasfemando o Senhor. Mas eu creio, amado, que aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro, não tem como ele voltar ao que ele era mais. Por isso a palavra de Deus fala que se torna uma nova criatura. E no livro de João, Jesus fala que aquele que é nascido do Espírito não tem como ser mais carnal, tem que viver no Espírito. Então o importante, meu amado, é você nascer. Se você nasceu no ventre da tua mãe, agora você nasce espiritualmente para Cristo. Porque todo aquele que já nasce, nasce debaixo do pecado. Mas quando você aceita Cristo, você nasce para a vida eterna. Você nasce espiritualmente. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. O Senhor todos os dias está clamando por essa nação, para que essa nação se arrependa e largue a prática pecaminosa e vai para os caminhos dele. Porque ele vem falando através da palavra dele, dos sinais, que a vinda dele está próxima. Mas infelizmente o povo não está dando ouvido. Por isso o evangelho é pregado, meus amados, para que você vá para a Escritura e veja o que o Senhor tem a te falar através da palavra. Porque a palavra falando com você, você vai estar ouvindo o próprio Deus falando contigo. E você não vai ser enganado. Você vai saber que tudo isso que está acontecendo aí, já é Deus mostrando que a vinda dele está próxima. Mas poucos não crê. São poucos que crê. A maioria não crê. Então, busque verdadeiramente o Senhor. Estuda a Bíblia. Dá ouvido ao Espírito Santo de Deus, para que você venha sair do engano e venha viver verdadeiramente. Essa pandemia está aí alastrada, pegando todo mundo. Até aqueles que servem ao Senhor estão sendo pego por essa enfermidade. Só que aquele que serve o Senhor verdadeiramente tem certeza da cura. Porque o Senhor faz isso para experimentar se realmente este servo dele é fiel a ele. Agora aquele que teve a doença, ou teve uma perseguição e esfriou, não tem 100% de certeza que Jesus Cristo é o Salvador dele. Porque aquele que tem Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, e Jesus como sua única fé, não teme a nada. Então, espere no Senhor verdadeiramente. Se você está enfermo, ora ao Senhor, pede a Ele a cura. Se for da vontade dele, Ele vai curar, meu amado. Por isso, procura fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus hoje é que o povo se arrependa e saia dos teus maus caminhos e vai para os caminhos bons, que é a salvação. O Evangelho ele é pregado de graça, não pode ser cobrado, porque os discípulos pregou o Evangelho foi de graça. Jesus deu a salvação para nós de graça. Então a pessoa não vem com essa desculpa de dizer que tem que ajudar na obra de Deus, que isso aí é balela, isso é coisa do homem, interesseiro. Porque o Evangelho de Cristo é de graça, meu amado. Assim como nós recebemos a salvação de graça, tem que ser pregado de graça. Então busque o Senhor verdadeiramente. Busque de acordo com a palavra. Jesus fala que se nós, meus amados, se nós permanecer na palavra dele até o fim, nós vamos ter a salvação. Se nós se arrepender, nós chegamos até Cristo. Então, para chegar até Cristo, tem que se arrepender. Para ser salvo, tem que permanecer na palavra. Jesus não fala para você ir para uma religião, não fala para você seguir o homem, não. Fala para você dar ouvido à palavra. Pai, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus aqui está fazendo uma oração, amado, aos discípulos, pelos discípulos e por todos aqueles que hão de crer nele, de acordo com a palavra. Então creia no Senhor Jesus, como diz a palavra. Não perca seu tempo com esse sistema religioso hoje que só fala de dinheiro, de milagre e prodígio. Porque o maior milagre, meu amado, que pode acontecer na tua vida é você se arrepender para os caminhos do Senhor e saber que Jesus é teu Salvador. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre de um traficante largar o erro dele e ir para os caminhos do Senhor. De um assassino se arrepender e pedir perdão pelo que ele fez e não viver mais nessa prática. Isso é um milagre.
Agora as pessoas querem ver um milagre verdadeiro diante dos olhos dela. Quer um carro, quer uma casa, isso e aquilo. Isso aí não é milagre não, meus amados. Isso é engano. Isso é engano do teu coração. Então busque o Senhor, se arrependa dos seus pecados e chegue até Ele, para que assim Ele possa te transformar. Amém? Louvado é o santo nome do Senhor Jesus.